Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje eu tô aqui em casa, tô de quarentena aqui, tô respeitando aí as ordens da OMS, e tô gravando uma videoaula para vocês, tá bom? Antes de eu começar a aula, antes de a gente começar a falar sobre a aula aí, eu queria dar algumas orientações aí e algumas dicas também, tá? Primeiro é importante a gente lembrar que, que foi a época que o estudo, que o conhecimento ficava limitado ali dentro da sala de aula, tá? Hoje a gente tem vários meios, várias formas de se estudar e de se ganhar conhecimento. E uma delas é via internet, né? Via videoaulas, via áudio, via informações que a gente vem adquirido na internet aí. Então, a escola, devido a esse período de pausa aí, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o que vai acontecer, resolveu aderir também a esse meio por hora aí, tá? E tá passando para vocês algumas aulas, algumas videoaulas referente ao conteúdo que ia se decorrer nas nossas aulas normais, tá bom? Então essa é a primeira informação. A segunda informação, a segunda dica, né, que eu queria dar é que usem esse tempo, usem esse período de quarentena aí para os que podem. Não sei se todo mundo está em casa, como é que está a rotina de trabalho de vocês aí, mas usem pelo menos o horário das nossas aulas para estudar para a matéria. Lembra que o profundo conhecimento das NRs para um técnico de segurança do trabalho é de vital importância, tá? Para um técnico, para um engenheiro, independe. Então estudem as NRs, né? Entrem de cabeça nas NRs, porque elas fazem muita diferença na hora da gente estar embasado ou não dentro do que está acontecendo no ambiente de trabalho, tá? Então, usem esse tempo para estudar, para se dedicar à segurança do trabalho, tá? E lembrem que a gente está numa situação complicada, tanto dentro das empresas quanto fora das empresas, mas que daqui a pouco tudo se normaliza e a nossa rotina volta ao normal aí, tá bom? Bom, agora referente à nossa aula de hoje, tá? E às aulas passadas. Primeiro eu queria falar sobre a última aula. Ficou pendente a gente terminar a avaliação da investigação, né? Na verdade, não a avaliação, terminar a investigação referente àqueles cases que eu passei para vocês. Um deles eu já fiz a investigação para servir como modelo para vocês, tá? Mas aí a gente vai discutir eles pessoalmente assim que retornar às aulas. Eu vou levar eles já analisado, no meu modo de analisar, já com plano de ação montado, tá? Então eu vou levar na aula e a gente discute juntos pessoalmente. Por isso que a aula de hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai falar um pouquinho sobre CAT, tá? Comunicação de acidente do trabalho. E o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver algumas regras, os tipos de CAT, quando que eu devo abrir, qual que é o objetivo da CAT e também a gente vai ver o formulário em si, porque eu fiz uns recortes do formulário da Previdência e a gente vai comentar um pouquinho também do que precisa saber para se preencher essa CAT, tá bom? A aula não vai ser inteira videoaula. Durante os slides vão ter só os áudios dos meus comentários e das leituras necessárias dos slides, tá? Mas tanto agora no começo quanto no fim a gente faz essa interação por vídeo. Agora eu estou dando uma introdução, né, do que a gente vai ver na aula e lá no final eu venho com uma conclusão para a gente poder refletir e ver o que a gente consegue trabalhar em cima. Bom, gente, como já dito anteriormente, o tema da nossa aula de hoje é CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. Durante a aula a gente vai ressaltar alguns pontos importantes, tá? Como a definição, as regras para se abrir uma CAT, os tipos e para que serve uma CAT, né? O objetivo da CAT e a parte de preenchimento.
Eu trouxe também peguei o documento, né, na Previdência, tirei alguns prints e coloquei ele aqui na aula de hoje para a gente dar uma discutida, para a gente ver o nível de informação e o nível de conhecimento que se tem que ter do acidente e da situação para se preencher a CAT, tá? Antes da gente começar a falar diretamente sobre a CAT, é importante a gente ressaltar que a CAT não é um documento tão simples de se preencher, tá? Porque a Previdência é muito rigorosa com os dados e com as informações que devem ser preenchidas nesse documento. Mas no final da aula a gente vai ver o documento, tá? E o que pede nesse documento. Então, o erro no preenchimento da CAT é muito comum. Isso gera um retrabalho, isso gera uma perda de tempo e em algumas situações gera até uma informação passada de forma errada, tá? Então a gente tem que ficar muito atento na hora de se preencher uma CAT. Não vai ficar diretamente ligada ao técnico de segurança do trabalho, não é uma obrigação só do técnico, porém em algumas situações, dependendo da empresa e de como o SESMIT é formado dentro da empresa, isso pode ser de responsabilidade do técnico de segurança do trabalho, tá? Bom, gente, nesse primeiro slide a gente vai falar um pouquinho sobre a definição aí, tá? CAT, como a própria sigla já diz, Comunicação de Acidente de Trabalho. A CAT é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional, tá? E para a gente relembrar um pouquinho o que é um acidente de trabalho ou de trajeto e uma doença ocupacional, eu trouxe aqui embaixo as definições, que são aquelas definições que a gente viu nas aulas passadas, tá? Acidente de trabalho ou de trajeto é o acidente ocorrido no exercício da sua atividade a serviço da empresa ou no deslocamento, residência-empresa, empresa-residência, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho e, em último caso, até a morte. É bom ressaltar nesse ponto, gente, que tem aquela diferença de definições, né? Do que é um acidente de trabalho perante a lei e do que é um acidente de trabalho dentro das organizações. Perante a lei, tem que ocorrer uma lesão corporal, uma lesão física, tem que ocorrer algo físico para que seja considerado acidente de trabalho, tá? E para que entre na estatística. Já dentro das organizações, a gente vai perceber que qualquer perturbação, qualquer perda de tempo, seja ela física, seja ela dentre os bens da empresa, vai ser considerado acidente de trabalho, né? Os mais graves serão considerados mais graves e os mais simples serão tratados de formas mais simples, tá? Então é importante a gente ressaltar isso, que a gente também viu nas aulas passadas. Já as doenças ocupacionais, elas podem ser classificadas de duas formas: doença profissional e doença do trabalho, tá? A doença profissional é aquela que vai estar diretamente ligada com a ocupação do colaborador, ou seja, tem que ser provado um nexo causal relacionando a doença com a profissão direta dele. Então tem que estar ligada diretamente com a profissão que o colaborador exerce. Por isso que o nome é doença profissional. Já a doença do trabalho não necessariamente vai estar ligada à profissão que o colaborador exerce. Pode estar ligado ao meio onde ele trabalha, ou talvez da forma que ele trabalhe, mas não ligado diretamente ao exercício da profissão do colaborador, tá? E como definição, as doenças ocupacionais são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A CAT, logicamente, se destina, ela tem como objetivo aí, um dos objetivos, né, a questão estatística dos acidentes de trabalho no Brasil. Não só estatística, como também epidemiológica, tá?
Mas além disso, a CAT tem uma função muito importante na garantia dos benefícios do colaborador perante ao INSS, seja ele um auxílio-doença ou seja ela até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Então a CAT é um documento necessário e obrigatório para que se toda a documentação e para que todo o trâmite que é necessário para que você consiga um auxílio ou até mesmo uma aposentadoria seja realizado dentro do INSS, tá? Por isso que ela é de grande importância, é um documento de grande importância. Outro ponto importante que às vezes gera algum tipo de dúvida é a questão do afastamento. Se o afastamento for inferior a 15 dias, se vai abrir CAT ou não. A abertura da CAT não está relacionada a afastamento ou ao tempo de trabalho que o colaborador vai ficar ausente ou se ele vai ficar ausente ou não. A CAT está ligada diretamente ao acidente de trabalho. Sempre que for caracterizado um acidente de trabalho, é necessário e obrigatório, como a gente vai ver nos próximos slides, que seja emitido uma CAT, ok? Bom, nesse segundo slide a gente vai falar um pouquinho sobre as regras, tá, relacionadas à CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E para a gente falar sobre as regras, é importante a gente ressaltar o que a gente viu no slide anterior, tá? Ocorrendo um acidente de trabalho, ou seja, o acidente de trabalho sendo caracterizado, seja ele com afastamento ou não, é obrigatório que seja feita a emissão da CAT, tá? Pelo empregador. Caso o empregador não faça essa emissão, ele estará sujeito a uma multa que está relacionada ao artigo 286. E essa multa vai depender da análise do órgão fiscalizador. Então, é o órgão fiscalizador que vai analisar e vai ver qual vai ser o tamanho dessa multa, tá? Bom, após o ocorrido acidente de trabalho, nós temos um prazo para fazer a emissão dessa CAT, tá? A empresa ela é obrigada a informar a Previdência Social todos os acidentes de trabalho que ocorrerem dentro das suas dependências, tá? E tem um prazo. Caso seja um acidente de trabalho sem óbito, o prazo é até o dia útil seguinte à ocorrência. Porém, em caso de morte, a comunicação deve ser feita de forma imediata, tá? Outro ponto importante para a gente comentar é que se a empresa não fizer o registro, não fizer a emissão da CAT, outras pessoas podem fazer a emissão dessa CAT, tá? O próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico ou autoridade pública poderão efetivar a qualquer tempo o registro desse instrumento junto à Previdência Social, o que não exclui a possibilidade de aplicação da multa à empresa. Então, o acidente de trabalho ele não vai prescrever, ele não vai ser esquecido. Caso a empresa não faça a emissão, não registre o acidente de trabalho dentro do prazo, qualquer outra pessoa, sendo uma dessas que a gente comentou, pode realizar a abertura desse documento, tá? Mesmo que seja fora do prazo. E isso não vai anular e não vai eximir a multa que o empregador está sujeito. Bom, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e as finalidades de cada CAT. São 3 tipos de CAT, tá? A CAT inicial, a CAT de reabertura e a CAT de óbito. A CAT inicial é a mais comum delas, é o documento que a gente vai ter que emitir sempre que ocorrer um acidente de trabalho, seja ele de trajeto ou não, uma doença ocupacional, quando a doença for constatada, ou até mesmo um acidente de óbito, tá? O segundo tipo de CAT é uma CAT de reabertura, ou seja, quando ocorre o agravamento de uma lesão decorrente de acidente de trabalho. O trabalhador ele já estava recuperado de um acidente de trabalho, seja ele uma doença ou seja ele um acidente de trabalho propriamente dito, então ele já estava recuperado e teve uma piora. Então, nesse caso, é necessário que seja feita uma CAT de reabertura e não uma CAT nova, e não uma CAT inicial. E aí, nessa CAT de abertura, vai ter que constar todas as informações que foram dadas na CAT inicial, tá? Inclusive
a data vai ser do acidente inicial, tá? Não será considerada CAT de abertura a situação de simples assistência médica ou de afastamento com menos de 15 dias consecutivos. Então, teve um acidente de trabalho, foi aberta uma CAT inicial, foi resolvido, foi investigado, só que o colaborador teve uma piora. Então, ao invés de eu abrir outra CAT, eu vou abrir uma CAT de reabertura, né? E, como regra, essa CAT de reabertura não vai poder ser feita baseando-se em um atendimento médico ou então em um período de afastamento menor de 15 dias. Então, tem essas regras, tá? Para eu ter essa CAT de reabertura, vai ter que ter um afastamento com um período maior de 15 dias e não vai poder ser baseada num atendimento médico. O colaborador teve que ir para um atendimento ou sentiu alguma dor e retornou. Não, tem algumas regras que a gente vai ter que seguir para poder fazer essa CAT de reabertura, tá? E por último tem a CAT de óbito, tá? Que é preenchida, como o próprio nome já diz, em caso de falecimento, desde que o falecimento esteja ligado ao acidente de trabalho ou à doença profissional ou à doença do trabalho relacionada à atividade dele ou exercida durante a rotina de trabalho do colaborador, tá? E só vale, a CAT de óbito ela só vale em casos de óbitos que ocorram após o preenchimento da CAT inicial, tá? Então, quando o colaborador vem a óbito, eu tenho duas possibilidades. Quando ele vem a óbito de imediato, vai ser uma CAT inicial informando o óbito. Porém, quando ele vem a falecer após a abertura da CAT inicial, então eu tenho que abrir uma outra CAT, que é essa CAT de óbito. Bom, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos da CAT, tá? Por que a gente tem que abrir e qual que é o principal objetivo dela. O primeiro ponto a se ressaltar é que a CAT está embasada na lei, a Lei 8.213 de 1991. Tá? E ela tem como principal objetivo comunicar de modo formal, ou seja, através de um documento, todos os acidentes ou doenças do trabalho que ocorreram dentro da organização ou a serviço da organização. Tá? Então ela tem como principal objetivo relatar, levar em forma de documento todas as ocorrências relacionadas a acidente ou doenças profissionais ligadas à empresa durante determinado período. Tá? Outro objetivo muito importante da CAT está ligado ao colaborador, tá? Está ligado na relação do colaborador com o INSS. O INSS só vai enxergar aquele colaborador como um colaborador acidentado, como um colaborador que precisa de um auxílio, caso a CAT tenha sido emitida. Tá? Então, após o período de investigações, após o período de análises e perícias, caso seja confirmado o nexo causal da doença que o colaborador tem, do dano físico que o colaborador teve, se for relacionado com a atividade, com a organização, o colaborador pode dar entrada em uma série de benefícios, né? E um desses benefícios é o auxílio-doença acidentário, tá? Como é que funciona? No período de afastamento, quem vai realizar o pagamento do salário do colaborador, tá? Isso independente. O colaborador se afastou, passou de 15 dias, é o que a gente chama, vai ficar pelo INSS. A empresa paga uma parte do salário e o INSS paga outra. Então o salário do colaborador é mantido e vai ser pago a ele, né? Às vezes demora para sair um pouco, mas vem retroativo, vem tudo de uma vez, o que está atrasado, mas o salário é mantido. Porém, ele pode dar entrada a esse auxílio-doença acidentário, tá? Que é mais uma ajuda durante esse período afastado, é mais um direito. E todos esses direitos relacionados a acidentados dentro de organizações são embasados na CAT. Se você não tiver essa CAT emitida com o que aconteceu, com o seu nome, com o ocorrido, você não vai ser visto pelo INSS, porque ele não vai ter como vincular a documentação com o ocorrido. Por isso que ele é muito importante, tá? Além disso, ainda pensando no funcionário, ela também é muito importante. Para quê? Para que se garantam alguns direitos do trabalhador, né? Alguns mais conhecidos e outros não, né?
A estabilidade de 1 ano no emprego, conforme regra do INSS, os depósitos no FGTS, possibilidade de receber o auxílio acidente, que foi o que a gente falou, e inúmeras outras, tá? Então, assim, para o colaborador poder correr atrás dos direitos dele após acidentado, ele precisa dessa CAT aberta, tá? E qual o resumo que a gente tira disso? Que a CAT também é de interesse do colaborador, tá? Apesar dela ser de obrigatoriedade da empresa, ela deve ser de interesse do colaborador, do acidentado, porque é com a CAT que o colaborador vai conseguir correr atrás dos seus direitos, né? Então a gente volta no que a gente já comentou. Caso a empresa não abra, não emita a CAT, ela pode ser emitida tanto pelo próprio colaborador, como pelo sindicato, por algum parente, né, direto. Então tem alguns meios de se fazer. Então isso é uma preocupação que deve ser do colaborador também, não só da empresa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preenchimento da CAT, tá? Que, como eu já disse lá na frente, sem dúvida é o passo mais complicado. O tema da CAT em si não é um tema complicado, mas sem dúvida o preenchimento dela não é fácil, tá? E a gente vai ver por que nos próximos slides. A gente vai necessitar de muita informação referente ao colaborador, referente à empresa, referente ao que ocorreu. Então a gente vai ter que estar munido de muita informação para poder fazer esse preenchimento, tá? E para a gente registrar a CAT, a gente tem 2 meios de registro. O primeiro meio e o mais comum é o registro online, tá? E onde você vai ter que preencher todos os campos obrigatórios do documento para poder fazer esse envio, para poder fazer esse registro. Por isso que se torna muito complicado. E no próprio site da Previdência, que é onde é feito esse registro online, você também tem a possibilidade de imprimir o formulário de CAT para você realizar o preenchimento manual, tá? Mas o preenchimento manual ele não está sendo aceito pelo INSS, não em todos os casos, tá? Em casos muito esporádicos, a CAT manual é aceita. Nos casos em que não for possível o registro da CAT de forma online, e para que a empresa não esteja sujeita à aplicação de multa por descumprimento do prazo, o registro da CAT poderá ser feito em uma das agências do INSS. Para tanto, o formulário da CAT deverá ser inteiramente preenchido e assinado, principalmente os dados referentes ao atendimento médico, tá? Então, assim, o INSS cada vez mais não vem aceitando a CAT manual, como exceção a alguns casos bem específicos que você não vai ter acesso, então em lugares mais remotos, né, locais que você realmente não vai ter condição de fazer esse preenchimento online, tá? Mas existem essas 2 formas para se preencher. E ambas as formas são bastante complicadas. Se já é complicado você fazer esse registro online, imagina manual, né? Imagina você imprimir as folhas e ter que escrever isso. É bem mais complicado, tá? Segundo o site da Previdência, a CAT deve ser emitida em 4 vias, que deverão ser distribuídas ao INSS, ao dependente, ao sindicato e à empresa. Então, depois que eu preenchi, eu vou ter que ter 4 vias dessa CAT, porque essa informação vai ficar com quem? Vai ficar com o INSS, uma vai ficar no INSS, obviamente, outra vai para um dependente, outra vai para o sindicato e a outra fica com a empresa. Então esse registro é feito em todas as esferas, tá? E isso é muito importante, não adianta só preencher. A gente tem que ter essas vias e deixar com quem tem que ficar, tá? Depois que você emite a CAT pelo sistema, é impossível que ela seja corrigida automaticamente. A única forma de conseguir fazer alguma orientação é se dirigindo pessoalmente a um posto de atendimento no INSS. Então, mais uma complicação. Se você preencher qualquer dado errado e der um salvar, você não vai conseguir fazer a edição dessa CAT online. Vai ser só no INSS pessoalmente com o atendente. Por quê? Para evitar fraude, né? Depois que você preencheu, para evitar que você faça alguma modificação indevida, o sistema não vai permitir que você faça nenhum tipo de correção, nenhum tipo de alteração, tá? A não ser que realmente seja uma correção, você vai ter que ir em algum posto de atendimento do INSS
e comprovar que vai ser necessário fazer essa alteração e vai ser feita via atendimento, ok? Bom, agora para ilustrar, a gente vai conhecer literalmente o documento, né? A CAT, como que ela é. Então eu peguei esse documento no site da Previdência e destrinchei ele em alguns pedaços aí, mas o documento está na íntegra, tá? O documento inteiro. Nessa primeira parte aí, nesse primeiro slide, são algumas comunicações básicas ou algumas informações básicas, tá? O primeiro tópico ali, ó, emitente. Quem que está emitindo? Empregador, sindicato, médico, segurado ou dependente ou autoridade pública, que como a gente já viu, quem consegue emitir são todas essas pessoas aí, tá? Aí no tópico 2, qual é o tipo de CAT? Que também a gente já viu, uma CAT inicial, uma CAT de reabertura ou uma comunicação de óbito, tá? Então essas duas informações, que o emitente e o tipo de CAT, são informações teóricas que a gente já viu, que não são campos tão complicados de se preencher, tá? Mas tem que ser preenchido da forma correta. Porque se você trocar o tipo de CAT, isso vai mudar muita coisa mais para frente, tá bom? Bem, aí começam as informações do emitente, tá? Quem está emitindo? Teoricamente, o empregador, tá? Então, qual que é a razão social? O tipo, né? O CNPJ, CNAE. CNAE é o ramo de atuação, né, da empresa. O endereço, aí tem toda a parte de complemento, CEP, município, unidade federativa e o telefone da empresa, tá? Então esse seria o comecinho da CAT, as informações iniciais da CAT. Dando continuidade aí no formulário, a gente vai ver que agora a gente vai começar a preencher informações sobre o acidentado. Então no primeiro quadro de informações a gente preencheu um pouquinho sobre o empregador. Agora a gente vai falar um pouco sobre o acidentado. E como a gente já pode perceber, são mais informações, tá? Tem informações aí, ó, básicas como o nome da mãe, data de nascimento, sexo, estado civil, o número da carteira de trabalho, unidade federativa, quanto ele ganha, RG, aí dados referentes ao RG, data de emissão, órgão expeditor, unidade federativa, tem o PIS que tem que ser preenchido, bairro, CEP, município, toda a parte de endereço dele, o que ele fazia, né, que é o nome da ocupação, e o CBO. CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então você preenche ali o código referente à ocupação dele, tá? Filiação à Previdência Social, o que ele é, né, da Previdência Social, se ele é aposentado sim ou não, e as áreas, né, de atuação dele, se foi em área urbana ou se foi em área rural, tá? Então algumas informações aqui você só vai conseguir ou com o próprio colaborador ou se você tiver uma documentação muito bem feita na hora da admissão. Não são todas as empresas que têm essa organização com documento. Então dependendo de onde você atua e com a empresa que você atua, o tamanho dela, lógico que isso não é justificativo, independente se a empresa é pequena ou grande, ela tem que ter toda essa documentação muito bem organizada para esse tipo de situação, tá? Porque imagina, você vai precisar do número da carteira de trabalho, você vai precisar do PIS dele, então você vai precisar de muita informação, a ocupação, então você vai ter que conhecer muito bem o que aconteceu ou ter todos esses documentos para fazer esse preenchimento. Nesse terceiro trecho aí, a gente já vai ver que a gente vai ter que começar a falar do que aconteceu, que vai estar ligado um pouco à investigação, que foi a matéria da aula passada. Então, para a gente poder preencher essa parte aqui, a gente vai ter que estar com um acidente, com um acontecimento muito bem desenhado na nossa cabeça, tá? Então, no primeiro tópico aí, ó, data do acidente, hora do acidente. Então, por isso que é importante que a gente comentou lá na investigação. Quanto mais fresco tiver, quanto mais cedo eu for informado, quanto mais cedo eu chegar, mais informação eu vou conseguir. Então, ó, data, hora, após quantas horas de trabalho, que é uma pergunta bem interessante, né? O acidente ocorreu após quantas horas de trabalho? Imagina se um dia vocês tiverem que preencher uma CAT e você tiver que colocar aqui, ó, 17, após 17 horas de trabalho. Isso é uma assinatura de culpa, né?
Por isso que antes da gente preencher a CAT, antes dos cuidados que a gente tem que ter de preencher a CAT, a gente tem que ter os cuidados de tratar bem os colaboradores, de cuidar da saúde dos colaboradores, para a gente não ter que chegar nesse ponto aqui. Tipo, que é típico, doença ou de trajeto, né? Se é um acidente típico, ou é uma doença ocupacional, ou foi um acidente de trajeto. Se teve afastamento ou não, qual foi o último dia trabalhado, qual foi o local do acidente, a especificação, se tiver alguma informação a mais do acidente, aí o CNPJ, né, se for em algum local fora ou na própria empresa, unidade federativa, município, aí qual parte do corpo e agente causador. Essa 41 e 42, o tópico 41 e 42 aí são importantes porque eles vão diretamente para a estatística, né? Qual parte do corpo e o que causou. Então isso depois vira um Pareto, que foi outra ferramenta que a gente viu em investigação de acidente, para a gente analisar como que estão ocorrendo os acidentes, de que forma está acontecendo, tá? E no 43 aí, uma descrição da situação geradora do acidente. Então, o desenho do acidente tem que estar na cabeça de quem vai fazer a CAT, para poder preencher isso aqui de forma correta, porque isso aqui vai virar registro, isso aqui vai para um arquivo, isso aqui vai virar informação válida e não vai poder corrigir. Se teve registro policial ou não, e se teve óbito ou não. Dando continuidade aí, também tem aqui um trechinho referente a testemunhas, que também é muito importante. Quem viu o acidente tem que ter a testemunha. O nome da testemunha, aí tem uma série de informações aqui referente à testemunha e no final a assinatura e o carimbo, tá? E aí tem espaço para mais testemunhas, não necessariamente uma, pode ter duas ou mais. Então aqui embaixo tem a questão do compromisso, né, de fazer a assinatura ali de que são verdadeiras as informações, tá? Bom, já na parte final aí do preenchimento da CAT, vem a parte médica, né? Se ele teve atendimento, né, em alguma unidade médica, então qual foi a unidade médica, a data, a hora, se teve internação ou não, teve tratamento, isso na maioria das vezes, na maioria não, é obrigatório ser preenchido, né? Se teve ou não. Mas se teve, quem vai dar maiores informações vai ser o próprio médico do atendimento, né? São informações ligadas a como o colaborador chegou na unidade de atendimento. Isso é muito importante para o INSS enxergar o que aconteceu, tá? Então, quem vai passar esse tipo de informação vai ser o próprio médico, mas vai ser preenchido pela pessoa que é de responsabilidade ali. Porém, nenhuma informação pode ser omitida, a gente tem que ficar muito atento a isso. Dando continuidade aí, tem a parte de diagnóstico, né? Caso já tenha sido constatada alguma doença, alguma lesão, então você tem que colocar o diagnóstico e o CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, e alguma observação, tá? E aí é do médico, aí é a parte do médico, né? E inclusive ele tem que assinar, então tem que estar tudo muito bem embasado aí. E por último, é a guia aí do INSS, né? Informações do INSS que eles preenchem. Quando que foi recebida, o código da unidade, o número da CAT e a matrícula do servidor. Tá? E aí a assinatura do servidor, seja ele empresa ou seja ele o colaborador. Tá? Então, como vocês puderam ver, são bastante informações para a gente poder preencher uma CAT. E por isso que eu ressaltei no começo que a parte mais complicada da CAT é o próprio preenchimento. Em relação aos tipos, às regras, não tem nada tão complicado, mas o preenchimento dela se torna bastante complicado. Bom, como conclusão dessa aula, o que a gente pode tirar, tá? E o que a gente não pode esquecer. Primeiro que a CAT é um documento obrigatório, tá? E que por algumas vezes vai vir de encontro dos interesses da empresa e do colaborador, infelizmente. Porém, nosso papel como integrante da segurança do trabalho, como integrante dessa vivência da segurança do trabalho, é realizar o preenchimento e a emissão desse documento da forma mais correta possível. Quando eu falo correta, eu estou querendo falar da forma mais verdadeira possível. Não podem ser emitidas
e nem criadas nenhum tipo de informação, tá? Na aula a gente viu aí quais são os tipos de CAT, os objetivos da CAT e a finalidade dela, tá? E o quanto ela é importante tanto para o colaborador quanto para o cenário nacional de acidente do trabalho, né? O colaborador ele só consegue ir atrás dos seus direitos e dos seus benefícios com a CAT aberta, com a CAT emitida, né? E o cenário nacional de acidente do trabalho é munido com estatísticas e informações importantes para que quando for possível ou for necessário, ou seja necessário, alguma análise ou algum desenvolvimento de projeto que se tenha banco de dados para se extrair essas informações, tá? Então, vou ressaltar mais uma vez que a parte mais difícil da CAT é o próprio preenchimento dela. Então, isso a gente não pode esquecer. A CAT não é um documento fácil de se preencher e que depende de muitas informações, tanto da empresa, quanto do colaborador, quanto da parte médica, quanto do acidente em si. Por isso que a gente tem que estar com um cenário muito completo na nossa cabeça quando a gente for preencher a CAT e se nós formos os responsáveis de preenchimento da CAT, tá? A gente viu também que não é só a empresa que pode abrir a CAT, né? Algumas outras pessoas também podem abrir essa CAT, tá? Então isso também é importante. E no finalzinho a gente chegou à conclusão de que a CAT não deve ser somente de interesse do empregador. Muito pelo contrário, ela tem que ser de interesse, além do empregador, também do empregado, também do colaborador, porque é através dela que ele vai conseguir buscar todos os direitos dele, tá? Então isso tem que ser de interesse, o colaborador tem que cobrar a empresa referente à CAT. Na maioria das vezes, quando o acidente acontece, e isso a gente já viu nas aulas passadas, né? O colaborador fica muito receoso referente ao que pode acontecer a ele ou que já está acontecendo a ele. Mas nós, como integrantes da segurança do trabalho, como técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, a gente tem que deixar cada vez mais o colaborador à vontade para se abrir e, consequentemente, para confiar na empresa, né? Para confiar no seu próprio empregador. Então é isso. Referente à atividade, eu vou passar alguma coisa para vocês via e-mail, tá? Eu vou encaminhar para a Aldeni e a Aldeni vai encaminhar para vocês. Ainda não sei muito bem o que eu vou pedir, mas vou pedir mais ou menos baseado no que a gente já tem feito em sala de aula, tá? Ou algum estudo ou alguma análise. E eu já mandei um e-mail para vocês no começo das aulas aí pro e-mail da turma, então vocês têm meu e-mail. Então qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim por e-mail. Eu vou falar para o Denis repassar para vocês também. E a gente fica aberto a dúvidas aí, tá bom? Não sei ainda como é que vai ser a continuidade das aulas, se a gente vai manter as aulas via vídeo ou se as aulas retornarão o mais breve possível aí. Mas provavelmente vocês vão saber dessa informação antes de mim, né? Porque a escola deve posicionar vocês, tá? Mas não tem nenhuma previsão por enquanto. Beleza, gente? É isso. Obrigado aí. Bom final de semana a todos e a gente vai se falando aí. Valeu, abraço, tchau.